Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um webinar para vocês, aqui no NewsLab Webinars. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Del Rey. Ele é diretor de marketing da UFAC Brasil, a Organização Feminina de Análises Clínicas. Ele é graduando em comunicação e marketing e hoje está aqui para falar para a gente sobre inteligência artificial. Como aliar ela ao marketing do seu laboratório? Um tema importantíssimo, e ele veio aqui para falar um pouco para nós, né? Porque esse tema está super em alta e tem muita coisa para ser dita. Tiago, seja muito bem-vindo a este canal, né? Porque lá na revista vocês são mais do que bem-vindos, tem lá a coluna fixa, onde o Tiago falou agora na última edição 180 sobre inteligência artificial. Convido você, vou deixar o link da coluna dele aqui para vocês. E agradeço pela sua participação em mais este canal. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua, meu querido. Muito obrigado, eu estou muito feliz em estar aqui podendo falar de um tema que eu vivo todos os dias, que é inteligência artificial e até sobre o marketing também. E quando a gente começou a falar nisso na revista, a gente viu que realmente é um tema legal e que, para poder falar de uma maneira mais dinâmica, a gente poderia fazer esse webinar, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, poder apresentar, talvez para muitos, pela primeira vez, esse tema que está sendo discutido desde o final do ano passado, já fazendo um ano que a gente escuta a mídia falando de IA, inteligência artificial. Então, não se preocupem, a gente realmente vai mostrar aqui para vocês uma forma fácil de compreender como criar, de uma forma prática, a sua inteligência artificial, o seu assistente. Né? Eu represento a UFAC Brasil, a gente tem uma coluna na NewsLab, muito obrigado pelo espaço, e a gente já vem trabalhando durante todo o ano diversos temas da a equipe do laboratório, os gestores, a estarem em dia, né, com as últimas informações do mercado. E esse tema é nada mais justo que encerrar o ano falando sobre um tema tão interessante e importante como ele. Né? Eu gosto de começar falando, até relembrando um pouco do passado. A gente viu nos desenhos, nos filmes dos anos 80, como, por exemplo, o filme do De Volta para o Futuro, diversas inovações que naquela época a gente pensava que isso não tem como existir um dia. Né? Eu até fiz uma brincadeira, coloquei ali uma imagem minha também na imagem, a gente vai mostrar como que você pode estar fazendo isso. Você, gestor de laboratório, pode estar produzindo imagens com inteligência artificial. E a gente via aquelas inovações, a gente pensava, nossa, seria interessante que um dia pudesse ter, quem sabe, carros voadores, um relógio que aparece em pessoas. E essas tecnologias foram surgindo com o tempo, né? Tem até uma outra animação que eu gosto muito, os Jetsons, dos anos 70, ou seja, ainda mais antigo, que a gente vê celular, a gente via um relógio, a gente via, enfim, diversas tecnologias que pensávamos que não poderia ser possível e hoje são possíveis, já são uma realidade. E a inteligência artificial acontece da mesma maneira. Ela não é do futuro, ela já é mais do que presente, está na nossa rotina, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Meu nome é Thiago, como já foi apresentado, eu tenho muita facilidade em falar desse tema, porque eu cuido do marketing da UFAC Brasil e também da inovação. E na inovação a gente sempre está vendo essa questão de como que pode ajudar nosso negócio, pode ajudar o laboratório, pode ajudar o profissional de análises clínicas. E a gente trouxe isso, né? A gente até vem trazendo alguns conteúdos também bem legais, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, vou deixar aqui. Mas vamos para o que interessa, né? Eu dividi essa aula trazendo alguns tópicos importantes. Então, a gente vai falar de fundamentos de IA, a gente vai saber como está o mercado de IA em relação à saúde, por que falar sobre esse tema, a visão para o futuro, né? Será que a inteligência artificial vai tirar emprego, não vai? É uma pergunta que geralmente me fazem muito. Não se preocupe, a gente vai abordar isso tudo bem compreensível para vocês. Bom, uma das perguntas que sempre me fazem é: vai acabar com o meu emprego? Thiago, como que faz aqueles desafiozinhos de Pixar, da Disney, que entrou uma moda esse ano, muita gente começou a fazer? E o que é inteligência artificial? Né? Parece uma palavra um pouco difícil para alguns de entender,
Mas a verdade é que ele já está muito presente na nossa rotina, né? A própria Netflix, quando recomenda o filme para você, ela utiliza uma inteligência artificial para saber o que você se interessa. A Apple também, quando você fala com a Siri, ela também é uma inteligência artificial. Então, a gente tem vários exemplos na nossa rotina, quando eu falo como, por exemplo, o Banco do Brasil ou qualquer outro chatbot, aquele robozinho que me responde, é uma IA, é uma inteligência artificial. Então, não entendam algo como de outro mundo, já é do nosso mundo, está presente na nossa rotina. Quando você pega um Uber, quando você vai calcular uma nova rota para você chegar no laboratório, na empresa, você também usa uma tecnologia de inteligência artificial. Então, está bem presente já na nossa rotina. E a gente começou a falar bastante desse tema, chat GPT, Midjourney, e aí vão surgindo diversas ferramentas de IA, porque, na verdade, hoje, de acesso à internet, nós temos mais de 5 bilhões de pessoas. E aí, quando a gente fala que a gente tem mais de 5 bilhões de pessoas que usam a internet, eu trouxe até um gráfico que mostra que a todo tempo essas pessoas vão consumindo o quê? Muitos dados, muitas informações. Então, é mais pessoas que enviam mensagem para você, são mais pessoas que vão postando publicações no Instagram, no Facebook, pessoas que lhe mandam e-mail, e você vai acumulando informações, dados. E o que a gente faz com esse tanto de dados? O que a gente faz com esse tanto de informações? Né? Até 2021, a internet produziu mais de 74 zettabytes. Esse número grandão significa isso. Então, é muita informação, é muito dado, e a gente hoje entende que dados são ouro. Né? Então, se você tem uma empresa, se você tem um laboratório, você é gestor, você precisa saber de dados. Dados que consigam fazer você mapear melhor o seu paciente. Então, por exemplo, com dados você consegue entender se o paciente gosta que tipo de brindes para fazer no Natal, que tipo de brinde para fazer uma campanha de Dia das Mães, Dia dos Pais. Eles gostam de como que a experiência deles seja. Eles gostam que tem algum tipo de sala para crianças, eles querem que a coleta seja como. Então, dados vão nos apontar direções e nos dar insight de como melhorar a nossa empresa, melhorar a experiência do paciente, melhorar a rotina dos nossos colaboradores, do nosso time, da nossa equipe. E o legal também de pensar que, além dessa quantidade de informações, de dados, a gente está vivendo pela primeira vez na história um período em que 5 gerações estão trabalhando juntas, lado a lado. Então, elas trabalham juntas, mas elas trabalham juntas de formas diferentes, se comunicam de maneira diferente. Então, enquanto são 5 gerações, né? Então, tem os tradicionais que, por exemplo, falam me escreve. Os boomers já falam me liga. Minha avó fala muito isso para mim, Thiago, me liga. Depois a geração X fala me manda um e-mail. Os milênios me mandam lá. E depois da geração Z, já não, vamos fazer um vídeo chamada, o negócio aqui é diferente. Então, já é difícil você lidar com tantas informações, imagina você lidar com pessoas se comunicando diferente. Tudo isso a gente só entende que há um acúmulo de dados, há um acúmulo de informações e é preciso administrar. Alguma tecnologia tem que fazer isso. E é por isso que foi criada essas superinteligências, que são inteligências artificiais, que ajudam a gente a lidar com isso, né? Tanto para uma empresa, um laboratório, quanto para um profissional. Tem até uma frase que eu gosto, que é do Darwin, em que não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem é o mais inteligente que sobrevive. É o que melhor se adapta às mudanças. Então, daqui para frente, muitos cientistas, muitos pesquisadores já consideram que inteligência artificial uma competência para os profissionais do futuro. Você saber inteligência artificial é um diferencial no mercado. Como utilizar ela, como você usar isso a seu favor. Principalmente para quem tem uma empresa. Então, você tem um laboratório, pode ser o que separa hoje você tem um laboratório pequeno ou grande, porque isso vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar a produção que você faz postagens, por exemplo, a produção que você tem de conteúdo. Então, hoje, vocês vão conseguir ver isso através do nosso webinar.
Então, Thiago, de forma simples, o que é essa tal de inteligência artificial? Bom, algumas definições. Quando eu falo IA, aí, enfim, se for para inglês, é inteligência artificial, começando por aí. E ela é uma ferramenta que vai te poupar tempo. Aliás, existem várias ferramentas, ou seja, existem diversas IAs, como já mostrei para vocês, Netflix, Razer, Siri, enfim. Ela tem que ser rápida, inteligente, e o meu objetivo aqui também é mostrar que elas são de fácil acesso, para que você consiga estar já utilizando hoje, colocando em prática no seu laboratório, enfim, na sua rotina. Ele geralmente tem uma facilidade de funcionar em inglês, mas você consegue também testar em português, só que com os meus testes eu sugiro você utilizar em inglês, se possível. E penso que por enquanto, porque ela evolui de uma forma tão rápida que, quem sabe no ano que vem, ou quando você esteja vendo esse webinar, ela já consiga produzir respostas tão boas quanto em inglês, né? Existem algumas que são pagas, mas como já falei, eu quero mostrar as gratuitas, para que você já comece hoje a utilizar elas. E se você já utiliza, fique aqui para ver o que você ainda pode fazer, né? E ter repertório é sempre importante quando a gente fala de inteligência artificial. Você precisa saber o que você está pedindo, ou seja, o comando certo vai entregar o resultado certo. Essa é a chave de ouro que eu gosto de estar indicando para quem está interessado nesse tema. Se você sabe o que está pedindo para a ferramenta, se você pede da forma correta, ela vai te entregar o que você está pedindo. Do contrário, ela tende a ir para outro caminho. Então, imagina que daqui para frente, como os pesquisadores estão levando, inteligência artificial é uma competência e, com isso, você precisa saber ter imaginação, expressão e repertório. Porque enquanto você imagina, a inteligência artificial executa, né? E tem até uma frase também do Vicente Van Gogh, que é bem parecida com essa afirmação que eu acabei de dizer, que fala que o primeiro eu sonho minha pintura e depois eu pinto meu sonho. O que ele quer dizer com isso? Primeiro eu imagino como que vai ser minha pintura. Primeiro eu imagino o que eu estou querendo pedir para a ferramenta. Depois eu começo a pintar o que eu sonhei. Então, depois começa a ser executado o que eu imaginei, o que eu pedi para a ferramenta. Então, é bem isso, na prática. Então, peçam os comandos certos e você terá os resultados certos. Essa é a afirmação. Quero que guardem isso, anotem isso, não esqueçam. Saibam pedir os comandos certos para vocês conseguirem ter os melhores resultados. E eu trouxe para vocês alguns exemplos do que a gente já consegue estar fazendo com IA. Por exemplo, essa imagem do Silvio Santos, o apresentador, no Jornal Nacional, ela não existe. É uma imagem gerada por inteligência artificial. Só que está tão avançado hoje que nos permite pensar que é real, né? Tem todos os indicativos que a gente pensa que realmente essa cena existiu. Por exemplo, a gente tem essas imagens todas são do banco de internet, né? Que pessoas publicaram. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos correndo da polícia também é mais um exemplo do que estão fazendo por aí, né? Essa imagem é fake, ela não existe, ela foi criada por uma inteligência artificial, né? E eu até coloquei aqui mostrando onde que a gente teve que ir, ou seja, observar para ver que essa imagem, na verdade, não é verdadeira. Se a gente observar bem, o braço do ex-presidente dos Estados Unidos está mais fino na direita, enquanto que um policial atrás dele está com o pé virado. Então a gente teve que ir no detalhe para ver que uma imagem como essa não é uma imagem verdadeira, e sim uma imagem gerada por uma IA. Da mesma forma a gente segue, né? Essas imagens ficaram muito claras na internet, por isso que eu achei válido estar trazendo para vocês. O Papa Francisco também fizeram algo parecido, em que mostraram, né, foi veiculado uma imagem dele com um visual diferente. Só que, ao observar essa imagem, a gente consegue ver que também foi gerado por uma inteligência artificial. Só que a gente tem que ir no detalhe, tem que observar bem. Como?
Se a gente for visualizar, a mão dele está faltando alguns dedos, a sombra do óculos dele, a gente observa que não tem exatamente a sombra correta que deveria ser feita, o colar dele, o crucifixo, está faltando um cordão. Então, a gente teve que ir no detalhe para conseguir entender que essa imagem é gerada por uma IA. E nas análises clínicas, Thiago, o que pode ser feito? Vamos falar agora do nosso setor. Imaginem, eu posso pegar uma imagem hoje e perguntar para uma IA se é uma célula saudável ou cancerosa. Ela vai me dar uma resposta e, a partir disso, eu vou verificar. Faz sentido, não faz sentido? Thiago, pensando no setor de recepção, o que eu também consigo fazer? Por exemplo, eu posso diferenciar uma prescrição médica decente de uma prescrição médica ilegível. A gente sabe que tem esse tipo de situação na rotina do laboratório, e se a gente não sabe, a gente pode pedir para a ferramenta identificar, olha, me ajuda a conseguir decifrar o que está sendo solicitado, por gentileza. E a ferramenta começa a dizer, ele vira um verdadeiro assistente para você, um assistente da sua rotina, que ele consegue ser rápido, ele consegue ser inteligente e de graça. E isso não é um sonho, já é uma realidade. Eu peguei exatamente aquela imagem que eu mostrei para vocês agora e pedi para uma inteligência artificial estar me ajudando a ver quais são os exames que estão sendo solicitados. E ele foi listando de um a um. É esse, 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 esse. Então, a partir do comando que eu dei para ele, ele conseguiu me gerar um resultado. Talvez você que está assistindo está pensando, mas eu consigo realmente confiar nas suas respostas? Dá para eu confiar nesse assistente, nessa ferramenta? Né? E é por isso que a gente começa a falar do mercado. Porque a gente hoje já tem diversas assistentes, diversas ferramentas, diversas IAs, e hoje o Google, né, que a gente usa no navegador, ele já está desenvolvendo o Medform 2, que é uma inteligência artificial focada em ajudar profissionais da saúde, e ela já tem 86% de exatidão. O que significa isso, Thiago? Significa que eu consigo confiar nela 86%. Significa dizer que ela fez um teste que profissionais da saúde fazem, médicos, enfermeiros, enfim, lá nos Estados Unidos, e ao fazer esse teste, ela conseguiu passar com 86%, acertou 86% das questões. Então, olha o nível de onde a gente chegou. Né? O Redcom 2, ele já tem essa capacidade, né? O ChatGPT, que é outro que a gente vai falar também bastante hoje, ele tem índice ali até dezembro de 22, que foi avaliado em 50%, mas o melhor que a gente tem hoje é o Medform 2. O Medform 2, ele não está disponível, o Google está testando ele, até agora, pelo menos, né, em dezembro de 2023. Pode ser que, quando você esteja vendo esse vídeo, ele já vai estar disponível, mas a ideia do Google é testar em hospitais, testar em laboratórios, para poder validar, e depois dessa validação, ele sendo útil, a ideia é lançar no mercado. Talvez numa versão paga, numa gratuita, e aí teria que estar vendo como eles vão mexer. A gente tem, mais ou menos aqui nessa imagem, como que a ferramenta funciona. Então, imagine como se você estivesse conversando com um amigo seu, com um paciente. Você tira uma imagem, aqui no caso, ele está dando um exemplo de como se fosse um raio-x, e você envia essa imagem falando, olha, eu quero que você me ajude a tentar entender qual é a situação. E ele começa a falar, olha, baseado nessa imagem que você me enviou, é a seguinte informação que eu consigo te passar. Ele consegue, através daqueles dados que eu falei para vocês, 74 zettabytes, ter muita informação. E ele acessa esse banco de informações, esse banco de dados, artigos de medicina, artigos sobre laboratório, artigos sobre exames, e baseado nesse conjunto de dados, ele fala, olha, dá um diagnóstico, dá um resultado. Então, você vai conversando com ele e ele vai te ajudando. Thiago, já testei aqui, então deu muito certo. Ele não me deu uma resposta muito boa.
E está sujeito a acontecer, né? Alguns profissionais já falaram sobre isso, que por mais que a ferramenta tenha 86% de exatidão, 50%, às vezes ela ainda está errando, não tem um bom processamento. E essa é a verdade. Nem sempre ela vai acertar, ela às vezes está sujeito a falhas, né? Ela está evoluindo, estão construindo, apesar da curva dela de aprendizado ser bem grande, vai ser sempre preciso ter um olhar humano, ter um contato humano vendo e verificando se as respostas fazem sentido. Então, a gente nunca vai depender só de uma IA. A gente precisa do olhar humano para interpretar, ver se aquilo está certo. Se a internet cair, não tem como usar uma IA. Então, precisa de um profissional. Por isso, você não precisa se preocupar em relação se você vai perder seu emprego. É só você começar a usar ao seu favor. E que bom que você esteja esse webinar para isso. Então, existe IA para qualquer atividade que você precisar, né? Eu quero ajuda em finanças, ajuda em direito, ajuda com compras, eu quero ajuda com academia, enfim, alimentação. Ele consegue te ajudar em qualquer coisa. Tem diversas ferramentas disponíveis no mercado, gratuitas e pagas, mas eu vou focar em falar nas de marketing, né? E aqui vocês conseguem, inclusive nessa ferramenta que eu disponibilizei para vocês, que é o Alfind, está havendo um banco de acesso a ferramentas. Então, como que eu faço para encontrar ferramentas hoje, Thiago? Acesse o Alfind. O Alfind vai mostrar para vocês todas as ferramentas que vocês precisarem. Então, eu quero uma ajuda de uma IA com foto, por exemplo. Tudo bem. Então, você pode colocar fotos. Ao colocar fotos, ele vai te mostrar várias IAs, entre elas gratuitas e pagas. Você vai testando cada uma que está ali. Aí centralizou tudo, né? Como se fosse um marketplace. Centraliza tudo para que você, de uma forma mais fácil, consiga encontrar todas as ferramentas disponíveis hoje no mercado. Então, como eu falei, eu irei focar naquelas que são de marketing, que é a minha especialidade, mostrando aquelas que são inteligentes, que são rápidas e de graça, para você poder começar hoje mesmo, colocar em prática. O mercado, né, publicitário, o mercado de marketing, ele está sempre mexendo com inovação. Por isso que eu falei que eu me sinto muito confortável em estar falando com vocês sobre esse tema. A gente, desde o ano passado, já está surfando essa onda de inteligência artificial, né? Trouxe aqui algumas marcas que já estão até fazendo comerciais utilizando inteligência artificial, 100% até, né? E outras parcialmente, mas é algo que as grandes marcas já estão fazendo e você, desde que tem um pequeno laboratório até um grande laboratório, pode fazer também. Então, por exemplo, o que a Coca-Cola já fez? A Coca-Cola já fez uma campanha de uma nova Coca-Cola em que a receita foi produzida com uma cocriação, ou seja, com uma sugestão da inteligência artificial, né? E a embalagem, todo o design foi feito também com a ajuda de IA. Então, olha só que legal, é uma nova onda, é uma inovação que é uma tendência para todas as empresas. É uma oportunidade legal de você estar começando o ano de 24, sabendo disso, e colocar a favor do seu laboratório, e colocar a favor da sua rotina dentro do laboratório. Tem um comercial também feito pela Coca-Cola, que eu achei interessante mostrar. E vejam só, nessa propaganda, ela que está sendo já considerada uma das melhores da década, a Coca-Cola começa a mostrar um museu com diversas obras. E o legal dessa propaganda é que só foi possível fazer essas obras de arte ganharem vida porque utilizou uma IA. A IA consegue fazer com que imagem ganhe vida. Olha só o nível que a gente chegou. Então, é claro que houve um gasto para fazer isso, não é qualquer inteligência artificial que vai conseguir te dar esse resultado, mas você, com as gratuitas, já consegue estar fazendo diversos tipos de atividade.
né? E o comercial custa muito caro, né? A gente do mercado publicitário gasta muito tempo até produzir um comercial e muito dinheiro, porque eu preciso contratar um modelo, eu preciso contratar um fotógrafo, eu preciso alugar um estúdio, eu preciso mexer numa câmera, eu preciso de iluminação. Então, por exemplo, uma vez a gente foi fazer um projeto de uma releitura, isso é um caso real, da menina que roubava livros, um livro. A gente fazer uma releitura desta capa do livro. E para a gente poder chegar no resultado final, a gente passou por um processo muito longo. Então, a gente teve que fazer um esboço do que a gente queria fazer nessa releitura. A gente teve que ir para o estúdio, posicionar a câmera, posicionar as ferramentas, fazer a maquiagem da modelo, pegar o figurino da modelo, e aí a gente começa a fazer testes, vai testando luz, vai testando iluminação, vai testando câmera, e isso já se passaram dias, né? E no final a gente chega a um resultado. Então, olha só tudo o que eu tive que passar, todo esse processo. Você concorda que é muito longo? Que a gente poderia, talvez, passar por um caminho mais rápido? A gente consegue, graças hoje à IA. Então, por exemplo, o mesmo projeto eu pedi para uma IA fazer e olha o que ela me deu de resultado. Em 10 segundos, ela fez 4 versões diferentes e eu escolhi a imagem que eu mais gostei. De novo, igual a imagem que eu mostrei agora há pouco, do Papa Francisco, do ex-presidente dos Estados Unidos, a gente for no detalhe, a gente consegue talvez encontrar alguns erros e faz a gente entender o que é uma IA. Mas olha o nível que a gente chegou. Parece muito verdadeiro e a gente se comparar com a que eu fiz no outro projeto, é tão boa quanto, né? Então, uma me deu resultado em 3 dias e o outro em 10 segundos. E aí você consegue, então, a partir de agora, democratizar. Você não precisa mais ter que alugar um estúdio, ter que fazer uma sessão de fotos, alugar um modelo. Você consegue, através da sua própria casa, do seu próprio computador, do seu próprio laboratório, fazer grandes campanhas de marketing, fazer imagens legais, divertidas, para interagir com o seu paciente. Então, Thiago, como que eu posso construir essas imagens para o meu laboratório? Por exemplo, a gente pode dar ferramentas que estão disponíveis, como o Microsoft Bing, que são gratuitos, e ele consegue criar imagens para qualquer coisa que você pedir. Então, eu quero criar uma campanha de Natal. E nessa campanha de Natal, eu quero colocar um Papai Noel fazendo exame de sangue, para fazer algo legal, diferente, divertido. E a começa a criar. Como eu falei, você imagina, você tem a ideia e ela executa. Algumas imagens não ficaram exatamente como eu queria, então eu comecei a detalhar mais para ela o que eu queria, porque essa é a ideia. Você dá os comandos certos, você vai ter os resultados que você deseja. E aí, com isso, eu pedi para ela algumas expressões específicas, características. Eu falei que eu queria uma enfermeira, eu falei que eu queria um cenário que tivesse uma estante atrás, uma parede. E ela foi me entendendo mais. Ela me entendendo mais, ela me gerou outros tipos de imagens. Perceba que teve já uma diferença. E olha também no texto. Esse texto que está na tela é os textos exatamente que eu coloquei. Eu coloquei em inglês, porque, como eu falei, gera um resultado melhor. Thiago, eu não sei inglês. O que eu posso estar fazendo? Você pode estar colocando no Google Tradutor. Hoje não é um problema. Você coloca em português, depois traduz para inglês e coloca na ferramenta o texto em inglês. Se não, teste em português mesmo. E aqui eu coloquei um texto muito maior e dessa forma ele conseguiu já atingir o que eu estava querendo. Selecionei a foto que eu mais gostei, baixei e pronto. A imagem já é minha. A imagem é do seu laboratório. Você não tem problema com direitos autorais. Então, olha só que legal isso. Já é algo diferente. Eu já analisei dezenas de laboratórios. Na UFAC, a gente ajuda bastante os laboratórios com marketing, consultoria de marketing. E
alguns laboratórios eu vejo que tem essa dificuldade em estar fazendo post, né? Eu sei que, às vezes, alguns laboratórios menores não têm mão de obra suficiente, não tem tempo. Então, a IA está aqui para ser seu assistente e te poupar toda essa energia, todo esse tempo. E você pode criar coisas divertidas, né? Para se relacionar com o seu paciente, para não deixar o seu Instagram, o seu Facebook, a sua comunicação no laboratório em branco no Natal. E depois você faz um acabamento, né? Você pode colocar logo do seu laboratório, você coloca um texto. Então, agende seu exame com o Papai Noel. Já fica algo diferente, já fica algo legal, que não vejo muitos laboratórios fazendo. Deixa, às vezes, o Natal passar em branco. E eu entendo. Mas, a partir de agora, com essas informações que vocês estão tendo, vocês conseguem saber que existem ferramentas que conseguem ajudar vocês com isso. Tiago, a gente consegue humanizar mais? Eu vi que essas pessoas, elas parecem ter pessoas, só que eu quero deixar ainda mais real. Eu consigo? Você consegue. É só você ser mais específico, dar mais detalhes. Por exemplo, eu vou criando aqui campanhas e vocês podem pegar essas ideias também para colocar em prática durante 2024, durante suas campanhas de laboratório. Por exemplo, nesse ano de 23, a gente viu uma campanha bem legal, que foi do filme da Barbie. Todo mundo falava de Barbie, era cor rosa para todos os lugares, estava todo mundo falando sobre isso. E essa era uma oportunidade para o seu laboratório também falar sobre isso. Você pode achar que é um assunto chato, talvez, falar sobre Barbie, mas o seu paciente provavelmente está pensando sobre isso. E essa foi a oportunidade que eu vi alguns laboratórios surfando e aproveitando essa onda, colocando, por exemplo, a Barbie no laboratório, enfim. E eu trouxe para vocês uma imagem de uma foto real da atriz que fez o filme, a Margot Robbie, e uma imagem da atriz segurando o resultado de um diagnóstico. Ela dentro de um laboratório segurando o resultado. Só que essa imagem, ela foi gerada como uma IA. E não é uma foto que existe. Olha a riqueza de detalhes que a foto tem. Olha como ela parece ser real. Não gostei, Thiago. Eu prefiro colocar a própria boneca. Não tem problema. Você pode continuar a campanha de que a Barbie se cuida. Você também deve se cuidar, né, para tentar se dialogar com os pacientes. Você insere a boneca mesmo. Eu quero mudar a cor da Barbie. Quero mudar a cor das paredes. Eu quero colocar pessoas atendendo na recepção. É só você colocar os comandos que você vai conseguir ter bons resultados. Eu quero... vamos brincar com a ideia de fazer com que as crianças entendam que fazer exame é para quem é forte, né? Então, a gente pode criar campanhas legais com personagens, trazer eles fazendo exame. Thiago, eu consigo deixar mais realista? Consegue. Então, o potencial que a gente chegou. Você consegue fazer bastante coisa. E aqui já é um grande diferencial para a maioria dos laboratórios. Então, é você estar um passo à frente da concorrência, você estar um passo à frente do mercado. Por exemplo, vamos falar sobre nossa campanha de lugar de exame no laboratório. Então, eu criei uma imagem de uma pessoa dentro de um estágio segurando uma plaquinha, lugar de exame no laboratório. A única coisa que eu tive que fazer depois foi o texto. E eu inseri o texto ali. Então, olha o potencial da coisa. Eu não preciso mais ter que ficar horas no estúdio, não preciso ter que fazer toda uma campanha fora, na rua, no estádio, seja lá onde for. Eu consigo, no meu computador, criar diversas imagens em segundos. Basta você pedir da forma correta. A gente consegue até colocando a nossa face, né, dentro dessas imagens. Então, por exemplo, essa foi a imagem que a gente tinha antes do Papai Noel, e essa depois coloquei a minha própria face, né? Eu não precisei alugar uma roupa de Papai Noel, não fiquei tirando foto. A gente sabe que a rotina é puxada, é difícil, a gente tem outras coisas para fazer, mas essa foto ficou tão realista que parece verdadeira, né? E eu posso brincar com isso.
eu posto no meu Instagram do laboratório, olha só, a gente se dorme com o Papai Noel, esse é o Papai Noel, Tiago, e foi feito com inteligência artificial, a gente pode estar brincando com esse tipo de coisa nas nossas redes. Eu pego uma foto minha, essa foto a ser modificada, que eu desejo, e consigo gerar esse tipo de resultado. Posso estar colocando até o rosto também na enfermeira, igual eu fiz, coloquei aqui o rosto da doutora Marbenha, a CEO do AFAC. Então, a gente pode brincar bastante com isso, né? Coloquei aqui, por exemplo, eu quero mostrar a rotina do laboratório. Então, você não precisa mais do estúdio, você pode fazer uma pessoa com inteligência artificial e lembrando, todas as imagens que a IA cria, ela cria com base nos dados. Então, não são pessoas reais. Você vai pedindo, olha, eu quero que o nariz dela seja mais fino, eu quero que a cor do cabelo seja loiro, por exemplo, eu quero que ela tenha uma sobrancelha grossa. Enfim, você vai informando o que você quer e ela vai dando os resultados. E depois eu posso, inclusive, substituir a face, né? Se a face ainda não está do seu desejo, você pode usar IA para poder substituir. Então, olha só que legal, né? E teve um desafio, além da Barbie, muito famoso no ano de 2023, que foi o da Pixar. Esse desafio Pixar é um desafio em que as pessoas estavam criando a sua versão do filme da Disney, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo do Jornal Nacional, da Avenida Brasil, enfim. Muita gente entrou nesse desafio, nessa onda. Né? A gente até fez também alguns exemplos com alguns dos membros da UFAC, né? Teve da doutora Fernanda, teve também da doutora Mônica, a gente foi brincando com isso, porque é uma forma de se relacionar com o seu paciente. Não deixe de fazer isso. É algo que é um investimento. Você parar um pouquinho do seu tempo para criar algo que está todo mundo falando, está todo mundo fazendo. Então, essa é uma oportunidade de você, de novo, se diferenciar da concorrência, se diferenciar dos outros laboratórios. Né? Você também, como profissional, você pode estar fazendo isso para estar aprendendo mais a se divulgar, a se promover. Então, é muito divertido e é bem interessante para ajudar a fazer com que tenha um melhor marketing no seu laboratório. Né? Eu gosto de pensar também que a gente pode ir mais longe, né? Eu posso criar, inclusive, um personagem para o meu laboratório, um personagem que vai estar presente durante as minhas campanhas, durante nas minhas embalagens. Então, por exemplo, eu criei a doutora Ritinha. Essa doutora Ritinha, ela vai ajudar as crianças, os pacientes a fazer os exames. E aqui é exatamente a informação que eu descrevi para a IA poder criar essa animação, né? Eu posso até criar, por exemplo, algo mais relacionado a o herói e o vilão. Então, por exemplo, eu posso criar o personagem do Dr. Caio, que o Dr. Caio combate ao vírus, né? E assim, as crianças vão começando a gostar mais de ir naquele laboratório, porque naquele laboratório tem o Dr. Caio, que ele é um super-herói e que ele combate os inimigos, que são os vírus. E aí você pode brincar, as bactérias, assim por diante. Você cria todo mundo, né? No marketing, isso de storytelling, e as histórias são importantes, as histórias conectam. Então, tudo isso que eu estou mostrando é para que você consiga já colocar em prática e se aproximar mais do seu paciente, inovar no marketing do seu laboratório. Começar o ano de 2024 com o pé direito. Tiago, eu também consigo gerar imagens que criem uma logo do laboratório. Talvez você deseja, né, criar aí no laboratório. Talvez você quer fazer um rebrand, que é um termo no marketing que a gente utiliza quando a gente quer mudar a logo do laboratório, que talvez já está um pouco mais antiga, né, vindo de um laboratório familiar, então já se passou muitos anos que não se altera, então precisa modernizar mais. Então, sim, é possível você criar uma logo do laboratório. Por exemplo, eu criei a ideia de um laboratório exame. E aí, meu assistente foi criando, olha, pode ser essa aqui, pode ser essa outra.
Eu gostei mais da primeira, por exemplo. Então, a partir da primeira, eu pedi para ele já ir descrevendo outras coisas. Ele foi gerando o laboratório exame com essa logomarca e essa identidade, outras, outras formas de expressar essa logo. Então, num cartão, dentro de um envelope, ela no escuro, ela no preto, ela no branco, a variação de cores, ela aplicado numa camiseta, ela aplicado no visual merchandising. Então, olha só que bacana, né? É legal se você tiver uma agência no seu laboratório que eles te ajudem com isso. Mas se você ainda não tem orçamento, se você ainda é um laboratório pequeno e precisa cobrir os custos, você pode ligar de uma IA gratuitamente que vai fazer esse serviço para você. Ou, se você tiver uma agência e quiser brincar com isso também, você pode mostrar, olha, eu estava vendo minha logo, eu acho que se fosse por esse caminho, seria interessante. Então, a gente consegue ter, a partir de agora, algo que nos ajude a co-criar. Você imagina, ela executa. Tiago, a gente também pode fotografar um ambiente, por exemplo, da recepção. Eu quero aproveitar que esse período de Natal, esse período de Dia dos Pais, Dia das Crianças, para deixar com uma decoração diferente. Quero aproveitar que está chegando um novo ano e eu quero mudar um pouco o visual do meu laboratório. A gente vai abrir uma nova unidade. Você fotografa um ambiente e você consegue redecorar ele. Olha que legal. Essa é a foto original da esquerda, a da direita uma imagem que eu fiz com a IA. Então, ela pegou o que já tinha na foto original e tentou redesenhar, né, refazer com as informações que eu pedi. Pedi para fazer algo mais sofisticado, com um material diferente. E aí foi mudando as cadeiras, foi mudando as estantes, as cores, tentando deixar um pouco mais moderno. Então, olha só que bacana isso, né? A gente consegue até, você como profissional, vamos dizer, redecorar, vamos supor, sua casa, seu quarto. Aqui a gente está olhando para o laboratório, mas também tudo praticamente é aplicável para o que você quiser na sua rotina, na sua vida. Até aqui a gente criou diversas imagens, né? E, Thiago, se a gente quisesse criar um assistente virtual que nos ajude a criar conteúdos, é possível? Sim, é possível. Hoje, a gente tem já o ChatGPT, que está muito famoso, né? Ele é muito comentado pela mídia. Alguns chamam ele de sabe tudo. Inclusive, ele já está sendo utilizado em diversos campos, de diversas áreas. Então, isso é legal, né? Porque se já está sendo utilizado por muita gente, você não pode ficar de fora. Você, como profissional, você tem que usar isso a seu favor para você se diferenciar e para o seu laboratório também se diferenciar. É uma IA, uma ferramenta que conversa com você, né? E ela consegue usar todo aquele banco de dados para te entregar uma solução, te entregar um insight, te entregar uma resposta. Na Itália, no início foi até proibido, porque foi algo tão diferente, tão disruptivo, tão inovador, que os italianos não souberam entender ao certo o que seria isso. Então, eles proibiram no início para poder primeiro entender e hoje já é liberado. Então, o potencial dessa ferramenta é aumentar cada vez mais e quanto antes você souber utilizar, e que bom que você está aqui para isso, você vai estar um passo à frente da concorrência. O ChatGPT, ele vai sempre tentar te entregar a resposta, né? Para as suas perguntas, para os seus comandos. E o que você teria que construir, às vezes, em 2 meses, você consegue em 2 segundos. Lembra que eu mostrei todo aquele caminho que eu tive que percorrer para criar uma foto? Exatamente. Então, é isso que ele faz. Ele consegue encurtar o caminho, consegue te entregar uma solução mais rápida, né? Thiago, então, o que é o ChatGPT? De forma simples. Então, ele não é feito para dizer a verdade. Às vezes, ele vai não te entregar exatamente a verdade, porque a versão gratuita dele é até 2021, né? Aqueles 74 zettabytes, vou mostrar para vocês, é até 2021.
Então, se você perguntar para ele qual é o presidente hoje do Brasil, ele vai achar ainda que, por exemplo, é o Bolsonaro, quando na verdade é o Lula, porque ele não é conectado à internet. Né? Então, essa versão 3.5 ela não é conectada na internet, enquanto que a 4.0, que é a versão paga, já é conectado, tem acesso às informações. Se você tiver conexão, são hoje $20 por mês, então você consegue ter acesso às informações em tempo real. E, como eu já falei, ela funciona melhor em inglês, né? As IAs funcionam melhor em inglês, mas nos testes que já fiz, ela consegue te dar bons resultados em português, então não se preocupe com isso. Sempre aquela regra de ouro, né? Comando certo, resultado certo. Então, qualquer palavra que você muda, ela vai te entregar algo diferente, tá? Ela vai te ajudar a completar frases. Fica muito melhor quando você edita e revisa o que você coloca. Então, por isso que eu sempre falo que você vai ser... ela é seu assistente, né? Então, o seu assistente não consegue estar agindo sozinho. Ele precisa de você, sempre. E ele tem uma tendência a fornecer respostas maiores, né? E agora a gente muda um paradigma que é não vamos mais ter que aprender a fazer as perguntas, né? Ou melhor, produzir as respostas. A gente vai ter que fabricar as perguntas, porque através das perguntas, que é os comandos certos, a IA vai executar o que a gente imaginou, que a gente pensou, né? Então, tudo aqui a gente começa a conectar. Aqui, por exemplo, a gente tem um carrossel, né? Eu vou estar usando o ChatGPT para a gente pensar no marketing do laboratório. Mas se você não conhece, você pode utilizar ele para qualquer outro ano. Mas eu quero que ele me ajude a construir um carrossel. Eu não tenho tempo de fazer um carrossel. Eu quero que ele me ajude a construir esse carrossel. Então eu pedi para ele, faça um carrossel sobre melhores formas de cuidar da saúde. E ele começou a colocar vários tópicos. Slide 1, alimentação equilibrada. Slide 2, hidratação adequada. E assim por diante. Legal. Só que eu quero algo mais específico. Então, a dica é que você sempre detalhe mais o que você deseja. Você pode falar, por exemplo, para o ChatGPT, para essa ferramenta, que ele é um social media. Então, olha, imagine que você é um social media. É como se você estivesse conversando com alguém. Imagine que você é um social media muito experiente. Você tem possibilidade de criar conteúdos que chamam atenção e geram muito engajamento. Elabora um carrossel para o Instagram sobre as melhores formas de cuidar da saúde. Então, eu dei todo um contexto para ele, um repertório para ele entender o que eu quero. E agora ele começou a me dar uma resposta mais diferente. Ele colocou, por exemplo, slide 1, introdução. Aí ele me deu a descrição da imagem, o título e a legenda. E ele continuou da mesma forma no slide seguinte. Então, eu posso, inclusive, pegar essa descrição da imagem que ele me deu e pedir para a IA fazer a imagem, igual eu mostrei para vocês antes. Então, olha só que legal, né? A gente chegou no nível em que a gente consegue automatizar as coisas de uma maneira que a gente não vai gastar mais tempo. Nosso Instagram, no laboratório, não vai ficar mais sem posts. A gente consegue criar, através da IA, legenda, carrossel, imagem, e tudo vai se facilitando. Eu quero criar, por exemplo, uma mensagem de promoção do Dia dos Pais. Legal. Então, eu peço para ele, olha, elaborar uma mensagem de promoção para um laboratório de análises clínicas no Dia dos Pais, voltado para homens que se preocupam com a saúde, são parte de famílias. Por que eu dei essas informações? Porque quanto mais específico eu for, melhores os resultados dele. Então, eu falei que o post, ou melhor, a mensagem, é para um laboratório. É um laboratório que faz uma campanha no Dia dos Pais. E aí falei para ele quem é o público que eu quero atingir. São pacientes, homens, que se preocupam com a saúde e são pais de família. Com isso, ele vai entendendo cada vez mais o que eu quero e vai produzindo respostas. E ele coloca Feliz dos Pais, a todos os super-heróis da vida real, e assim ele continua. Olha só que legal. E como eu falei, ele tende a dar respostas um pouco maiores, né, longas. Então você pode pedir para que ele limite as respostas dele.
reduza. Você pode pedir para ele limitar a quantidade de caracteres, para que ele seja mais objetivo. E, inclusive, você pode pedir para que ele fale com um tom de voz, de uma maneira que pareça um gaúcho, né? Que pareça alguém do Nordeste, alguém da sua cidade, alguém da sua região, usando gírias, expressões. Por quê? Porque assim, deixa uma mensagem mais personalizada. Isso no marketing é importante. Então ele coloca: Feliz Dia dos Pais. Aí ele deixa espaço no laboratório. A saúde é a prioridade. Faça seus exames, cuide do bem-estar e siga firme para cuidar da família como legítimo gaúcho. Agende já. Então, ele já mudou a linguagem e deixou mais compreensível para as pessoas da região do sul do país, né? De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E você pode fazer isso da mesma forma para a sua região. Basta você dar o comando do que você quer. Então, é importante que você entenda que você nunca mais vai ficar sem ideias para campanhas. Thiago, eu não sei o que fazer no Dia dos Pais, no Natal, na Black Friday, ou em qualquer outra campanha. No Dia da Cidade, o que eu faço? Você pode usar ferramentas como o ChatGPT para poder te ajudar a ter ideias de campanhas. Então, por exemplo, Dia das Mães. Eu coloco, olha, imagine que você é um estrategista de campanhas, já atuando no mercado. Eu gostaria das suas sugestões de ideias para meu laboratório de análises clínicas. E eu coloco que eu quero atrair mais mães para fazer exame, eu coloco o público que eu quero atingir, de 25 a 60 anos, e por aí vai. E aí, depois de todas essas informações, ele começou a me colocar várias sugestões de campanhas. Olha, você pode fazer descontos, você pode fazer exames de saúde personalizados, uma campanha em rede social, sorteio, parcerias com clínicas, eventos. Aí, opa, gostei dessa ideia de eventos. Então, eu vou pedir para o quê? Para ele desenvolver mais esse item 6, que ele fala sobre campanhas. Legal. Então, ele coloca, olha, então, o passo a passo para fazer a campanha de evento no Dia das Mães, vamos lá. Passo 1, planejamento. Aí ele coloca o que tem que fazer. Passo 2, o conteúdo do evento. Ele vai descrevendo o passo a passo que você tem que fazer. Talvez você pagaria para uma agência fazer isso, para um estrategista fazer isso. E, claro, eles vão entregar bons resultados. Mas se você não tem condição, olha só o que você consegue. Né? Então, ela está democratizando o acesso a conhecimento, acesso a informações, de uma forma que, naquela maré de informações que a gente já estava cercado, a gente consegue algo que consiga nos extrair mais simples, né? Algo mais objetivo. E aí ele vai detalhando, passo 3, passo 4, passo 5, tudo isso gratuitamente, você consegue ter acesso. Então, o nosso laboratório, ele pode, a partir de agora, contar com um especialista de marketing, um estrategista, e fazer campanhas e estratégias vencedoras que vão fazer com que o nosso laboratório seja o melhor diante da concorrência. Né? Eu posso pedir para que ele crie slogan para o meu laboratório. 3, 5, 10 exemplos, quantos você quiser. Ele vai criando vários exemplos e você pode colocar já em prática, mudar o slogan do laboratório. Eu estou sem ideias de brinde para fazer no Natal. Eu peço para a ferramenta e ela me dá, de novo, eu que defino a quantidade que eu quero. Gostei mais do 2, gostei mais do 3. Você pode pedir variações. E aí você vai tendo várias ideias. Algumas delas pode ser que não fazem sentido, mas uma ou outra pode ser que seja algo que vai diferenciar o seu laboratório da concorrência. Eu posso criar um planejamento também, Thiago, no feed do Instagram? Pode sim, deve. Você pode colocar ali, por favor, me faça um planejamento do mês. Eu quero criar post no meu Instagram durante o mês inteiro. E a partir disso ele coloca, olha, Thiago, na semana 1, a ideia é que a gente faça uma conscientização sobre a importância de exames, através de 3 posts. O dia 1, que é post estático, o dia 3, que é um vídeo no Reels, o dia 5, que é um carrossel. E ele vai colocando o título e legenda de cada um. Olha o tanto
de tempo que ele está te poupando, né? Ah, não gostei, Thiago. Peça para ele refazer, revise o que ele está fazendo e peça, dê o comando até ele chegar onde você deseja. Thiago, o que eu mais consigo fazer com o meu assistente? Você pode pedir para ele analisar alguma estrutura no seu laboratório, alguma plataforma digital. Então, por exemplo, eu quero que ele analise o site do meu laboratório. Eu tenho um site, quero que ele analise o site do meu laboratório. Ok. Então, eu coloco essas imagens na ferramenta, coloquei as imagens, e ele começa a falar, olha, o design, ele é moderno, profissional, o site é fácil de navegar. Ele está fazendo uma avaliação gratuita para você saber se o seu site é bom. Ele fala que o site é responsivo, o conteúdo do site é relevante, informativo. Ah, beleza. Mas ele consegue me dizer onde eu posso melhorar? Sim. Ele começa a avaliar pontos para você. Então, ele fala, seu conteúdo é 4/5, o SEO é 4.5, conversão 4.5. Thiago, eu não entendi, na verdade, esses termos. Se você não entendeu, você pode pedir para que uma IA te explique, ele vai te explicar. E se ainda assim ficar confuso, aí é o momento que você entra em contato com o profissional. Então, nunca que um profissional de marketing ele vai ser substituído, igual um profissional de análises clínicas. Mas essas IAs estão aí justamente para ajudar você que tem talvez um laboratório de pequeno porte e não consegue pagar para uma agência, e não consegue pagar para um profissional. E quando você puder, você vai poder ter esses profissionais e ter a IA, ou seja, o melhor dos dois mundos. E assim ter o marketing mais poderoso. Tiago, eu quero que ele avalie o espaço aqui do meu laboratório. Ele consegue também. Então, eu tirei uma foto do espaço Kids do laboratório e coloquei a imagem lá para ele poder avaliar. E ele começa. Ele fala que o espaço é amplo, é bem ventilado, uma variedade de brinquedos e atividades, o espaço é bem iluminado e colorido. Só que ele dá dicas. Ele fala que o espaço poderia ser um pouco maior, para acomodar mais crianças, poderia haver mais adultos para supervisionar as crianças, né? E que ideia a gente pode ter também? Ele acrescenta. Adicionar um cantinho de leitura, um quadro negro, adicionar um tapete de atividades, adicionar uma TV. Então, ele vai dando ideias, e se você não gostar, eu quero que você reformule, dê novas ideias, novas sugestões, uma nova análise. E aí você se diverte bastante. E tudo isso assim, gratuitamente, né? Tem o ChatGPT, tem o Bird. É para vocês usarem o Alphins, que eu mostrei para vocês no início, vocês vão encontrando diversos tipos de IA, né? Então, por fim, é importante a gente entender que há diversos benefícios que agora vamos ter com a inteligência artificial, mas eu tenho que ser sincero, há alguns riscos também, né? A gente vai ter que redefinir questões como o que é direito autoral, o que é plágio, o que é cópia, é algo que vai entrar como pauta, né? Inclusive, a ideia de fake news, né? Com certeza, pessoas de mau índole vão pegar, criar imagens fakes, criar legendas fakes e tentar disseminar fake news, notícias falsas, né? E a gente tem que estar tendo cuidado com isso, de fato. Então, vamos pensar que há dois tipos de lados a partir de agora. Tem um lado pessimista e um lado mais otimista. O lado pessimista é que é aquela pessoa que vai pensar assim, olha, vai aumentar agora as fake news, obras vão ser copiadas, vai ter o desemprego, né? Uma pesquisa de Oxford viu que nos próximos 10 anos, 47% dos empregos vão ser transferidos a robôs, robôs que usam dessa capacidade da inteligência artificial, né? Só que, na verdade, esses empregos, né, numa outra pesquisa da UF, até 2025, a automação vai eliminar, 85 milhões de empregos, mas vai criar outros somente 2 milhões. Então, isso não é novidade. Na verdade, se a gente pega a história da humanidade, a gente sempre teve o quê? Alguns empregos deixando de existir e outros surgindo com o avanço da tecnologia, com o avanço da sociedade. Isso é normal.
E aqui a gente tem alguns empregos que eu separei, só para a gente poder relembrar, 7 ainda não existiam há 10 anos. Então, por exemplo, motorista de Uber, influenciador, engenharia de prompt, médico de telemedicina, operador de drone, treinador de jogos online, produtor de podcast. Então, tudo isso já é muito presente na nossa realidade, mas que há uns 10 anos, entre 10 e 15 anos atrás, não existia, não era presente. Porque a gente evoluiu, a gente cresceu como humanidade, como civilização, e nós, como pessoas, como empresas, devemos acompanhar essas tendências, né? E não ficar para trás. Então, a tecnologia, ela não veio para tirar empregos, e sim para devolver nossa humanidade. Intuição, emoção, consciência, empatia, valores, compaixão, todos esses valores uma inteligência artificial não consegue ter, um robô não consegue ter, mas você, como profissional, você consegue ter. E é por isso que ela não vai te substituir. Ela não consegue atingir isso. Ela precisa de você. E você precisa dela para ter uma produtividade maior, para poder economizar o seu tempo e energia em diversas atividades. E é esse o lado otimista. Você consegue ser mais produtivo, você consegue realizar atividades em um tempo menor, você consegue reduzir erros e falhas, até porque, por mais que uma IA possa falhar, ela falha muito menos que um humano cansado, por exemplo, noite sem dormir, distraído, né? Ajuda a eliminar custos. Então, o que eu mostrei para vocês, alguns vendem de forma paga, e você consegue isso hoje, graças à IA, de forma gratuita. Você, usando a sua imaginação, você consegue criar, desenvolver projetos. É uma grande democratização do conhecimento. A gente tem o aumento de empregos. Sim, Thiago, é verdade. Alguns empregos vão parar de existir, ok? Mas a gente vai ser sempre empregos aumentando. E tem uma valorização também do que nos torna mais humanos, que é a questão da consciência, da empatia, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, por fim, eu trago essa frase, né, um pouco do que a gente iniciou, falando de um filme que fala sobre essas questões de tecnologia, de inovação, que é a frase de um dos personagens, que é o Dr. Brown, que ele fala que o futuro é o que você faz dele. E essa é a mais pura verdade, né? Então, se a gente olhar numa perspectiva de que isso pode nos fortalecer nossa empresa, nosso laboratório, a gente vai conseguir colher muitos frutos, bons frutos, e conseguir melhorar nosso marketing, melhorar nosso laboratório, melhorar nós como um profissional diferenciado no mercado. E só depende de vocês. Já está tudo disponível e esperando por vocês. E é isso, a gente agradece a disponibilidade que a Newslab nos deu para estar falando sobre esse tema tão importante que é a inteligência artificial. Obrigado. Desculpa, somos nós que agradecemos com toda certeza por esse pedacinho desse tema, né? E o pessoal eu convido já para seguir o Thiago nas redes sociais, que tem muito mais lá, a rede social da UFAC, o pessoal está crescendo muito lá com isso, e você pode acompanhar e aplicar tudo na tua rotina, do teu laboratório, da tua empresa. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, espero que com a evolução de tudo isso, o ano que vem, esse webinar tem a parte 2, 3 e 4, já está super convidado. E se você tiver alguma dúvida, deixa, né? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e o Thiago vai responder para vocês ou na rede social dele, tá bom? Thiago, obrigada, foi um prazer. Imagina. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.